Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar como que a gente faz para integrar o Power Automate Desktop junto ao VBA. Pois é, o VBA que muita gente aí tá deixando de usar aos poucos, né? Diz aí que é uma linguagem ultrapassada, ela pode sim ser muito útil dentro do ambiente da Power Platform quando a gente pensa em robotização, tá? Principalmente quando a gente está tratando de ambiente Office. Então, quando a gente pensa em Excel, Word, PowerPoint, tudo isso é muito mais fácil a gente usar VBA para esse tipo de automação. Então, nessa aula, eu vou te explicar qual que é a utilidade do VBA junto ao Power Automate Desktop, quando que você deveria, né, utilizar e o porquê aí que é tão útil usar VBA em alguns casos, tá bom? Eu mesmo aqui no meu canal já gravei diversas aulas de VBA e uma das aulas que a gente tem aqui, que eu vou inclusive deixar no card aqui em cima, era um robô, né? Este robô que está pronto aqui, que simplesmente gera documento Word baseado num template. Então, em resumo, a gente tem um template em documento Word aqui, tá? E aí, através desse template, a gente simplesmente preenche com dados do Excel. Então, vou até apagar esses daqui, tá? Para demonstrar para vocês o que o robô em VBA faz. O robô em VBA manipula dados de um arquivo Excel, né? Ou seja, ele lê dados de um arquivo Excel e, baseado num template em Word, quando eu clico aqui, né? Ele vai gerar documentos Word ali. Ó, gerou ali, ou seja, para manipular Microsoft Office, ou seja, manipular documentos Word ou manipular até mesmo um PowerPoint ou dentro do Excel, né, gerar gráficos, pegar a parte de planilha, colar em outra planilha e etc. Ou seja, muita manipulação do Office em si, do software em si. Eu usaria VBA, nem Python eu usaria para isso. Se for ler dado e manipular dado, ok, eu consigo integrar até o Power Automate Desktop com Python ou até mesmo com JavaScript, beleza. Mas para manipular a ferramenta, eu quero abrir um Word, popular o Word e depois pegar esse Word, colocar no Outlook, tudo isso é muito mais fácil fazer em VBA. Mas isso requer o quê? Conhecimento de programação. Mas o VBA ele é simples, tá? E muita gente já sabe VBA porque é uma linguagem antiga, como eu falei, e muita gente já veio aprendendo. Até aqui no meu canal tem diversos robôs que eu fiz e estão prontos para você baixar, que é em VBA. Então, por que a gente vai perder todo esse conhecimento, né? Não, a gente vai integrar ele com o nosso Power Automate Desktop. Então, nessa aula, a gente vai popular essa lista aqui, gerar, né, um documento Word. Então o que eu vou fazer? Eu vou pular a etapa de criar um robô inteiro dentro do Power Automate Desktop e só usar scripts em VBA que já estão prontos, que já funcionam, robôs que eu já tenho. Então aí está uma super utilidade, que é manipular o pacote Office com seus códigos VBAs prontos, beleza? Eu vou abrir aqui o meu Power Automate Desktop, né? Mas antes da gente ir para essa aula gratuita, eu vou pedir aqui rapidamente que você considere se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Já deixe seu like aí. Claro, me ajude a levar esse conhecimento mais longe, compartilhando. Então clique em compartilhar, manda aí no LinkedIn, pega o link, manda aí nos grupos de WhatsApp e me ajuda a levar esse conhecimento mais longe, que é gratuito, tá bom? Se você já é um inscrito do canal, curte muito meu trampo, vire membro, uma taxa super pequena, você me apoia a continuar criando conteúdos gratuitos aqui. E por último, meu último recado é me siga no Instagram, @RonanVico. Eu sei que tem bastante gente que não usa Instagram, mas lá eu posto diariamente dicas e retiro dúvidas nos stories, então me segue lá pra gente trocar uma ideia melhor e também para você não ficar por fora aí dos conteúdos diários. Beleza? Agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar pro nosso robô aqui no Power Automate Desktop. E o nosso último robô que a gente fez aqui no canal de Power Automate Desktop foi ler dados da web e preencher um Excel. Então, usando o Power Automate Desktop, eu li a web, joguei no arquivo Excel e enviei por e-mail depois. Isso já está no canal também, se você quiser assistir. Antes desse, eu fiz o contrário, eu lia um arquivo Excel e populava dados na web. Então, eu já li arquivo Excel, populei na web. Li web, populei Excel. Então, por que eu vou usar VBA, né? Porque, como eu disse, tanto o de baixo, que eu leio dados do Excel e jogo na web, eu estou lendo dados, só isso, eu não estou fazendo nada com o Excel. O segundo, eu estou lendo dados do Excel e só colocando na planilha, ou seja, eu não estou fazendo nada demais, só preenchendo na planilha. Ainda assim, daria para usar VBA para esse caso, mas como era algo bem simples, eu fiz usando o Power Automate Desktop. Mas o VBA tem uma outra utilidade, que é fazer as ações invisíveis, né? O Power Automate Desktop, nem todas as ações aí dá para fazer invisível com Excel invisível.
beleza? Então vamos lá, a gente já entendeu os dois robôs e por que o VBA é útil aqui pra gente. E a gente vai começar o nosso fluxo aqui. O robô vai ser robô de VBA. Vai ser esse o nosso robô. Vou colocar aqui criar. Bom, estou aqui com o estúdio do Ultimate Desktop aberto. E aqui, o que eu vou fazer, né? Eu vou preencher com um nome, um local, uma data, gerar o documento e aí, com o documento, eu faço alguma coisa, né? Então, o que eu vou passar para o VBA? Eu vou passar variáveis. Quais variáveis? Nome, local e data. Porque são dados que eu quero usar no meu documento Word, tá bom? Se eu quisesse, eu poderia fazer todo esse robô em VBA do zero, né? Mas eu teria que abrir o Word, clicar nos lugares, né? Ou seja, eu teria que montar um robô de clique, que não é útil. O VBA faz tudo isso invisível, eu nem vejo, né? Eu só vou mandar o dado pro VBA, o VBA vai preencher isso aqui para mim, gerar o documento nesse robô pronto e eu vou pegar esse documento, tá bom? Ah, Ronan, mas como é que você vai passar esses dados, né? Esses dados vão vir da onde? Esses dados eu vou criar aqui, tá? Ou seja, eu vou colocar fictício dados de variáveis. Mas esses dados poderiam vir, né? Da onde? Do Ultimate da web, tá, galera? Lá do Ultimate da web, ou seja, alguém preenche um formulário para mim, um Forms, Microsoft Forms, coloca o nome, a data e o local, né? Eu pego esses dados lá do Microsoft Forms, jogo para um robô no computador, o computador dispara esse fluxo com essas variáveis e gera o documento Word. É possível. Ah, Rona, por que você não faz tudo isso? Porque eu estou desenvolvendo, eu vou colocar só variáveis aqui, né? Então eu vou só gerar variáveis aleatórias, mas eu poderia pegar esses dados de um SQL Server, poderia pegar esses dados da onde for, beleza? Aqui no caso, eu vou criar duas variáveis. Vou colocar uma variável de nome da pessoa, tá? Então esse aqui vai ser simplesmente o nome vai ser Perry, tá? Ó, Perry é o nome da pessoa do documento. Eu vou colocar mais outras duas variáveis. Uma variável chamada local, tá bom? Ó, o local vai ser, sei lá, São Paulo, beleza? E uma outra variável só para colocar aqui a data, né? Então, a data. Então, a data vai ser, sei lá, 1/1 de 2019. Qualquer data aqui, beleza? Então, eu tenho aqui o Perry, São Paulo, 1/1 de 2019. O que eu vou fazer? Eu quero passar para o VBA, né? Eu quero passar esses valores para o VBA. O VBA vai limpar essa tabela, preencher aqui para mim, gerar o documento. Beleza? Para isso, eu vou preparar um código VBA. Eu vou deixar um código preparadinho para o Power Automate Desktop chamar, tá bom? Que fique mais claro aqui como assim eu vou preparar, né? Eu vou vir aqui do lado no Excel, eu vou simplesmente, no Advanced, eu vou chamar aqui simplesmente o Run Excel macro, ou seja, rode uma macro do Excel, ou seja, rode um código VBA do Excel. E aí, neste Run Excel macro, eu tenho que passar qual é a instância, né? Eu vou ter que abrir o Excel para chamar, e aí eu passo a macro, beleza? A macro eu já vou passar de uma forma que eu consiga passar essas variáveis, tá vendo? Então eu coloco, por exemplo, tá? Rodar macro e aí eu passo os valores. Dessa maneira, esses valores vão direto para o meu arquivo Excel e fazem o que tem que fazer, tá bom? Então eu vou preparar essa macro aqui no meu VBA. Vou dar um Alt F11, beleza? Aqui no Alt F11 a gente tem o nosso código antigo prontinho. E o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma macro simples, tá? Se você não sabe VBA, fique tranquilo. Uma public sub vai se chamar macro do Ultimate Desktop, tá bom? Esse é o nome da minha macro. E eu vou colocar aqui que recebe 3 parâmetros. Quais são? O byval nome, como texto, beleza? Nome, local e também a data também. Mas ele me deu um erro aqui, né? Porque o local é uma palavra reservada. Eu vou colocar um slocal aqui, tá? Só para mudar o nome do parâmetro. E aí, este nome local e data é o que eu vou colocar na minha tabelinha do Excel, né? Deixa eu voltar aqui para ela, ó, na minha tabelinha do Excel. Então, é uma macro simples que tem que limpar e inserir esses dados. Vou pegar o list object aqui, ó, aproveitar que já está pronto aqui nesse código de baixo, ó, Ctrl C, Ctrl V. E eu vou só declarar, ó, tb as list object, tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, tb.databodyrange.clear. Aliás, tem que ser delete.
Quando eu rodar esta linha aqui, o que vai acontecer? Ele vai deletar todas as linhas. E aí, depois que esta linha deletar a tabela, né? Vai deletar todo o corpo da tabela, eu vou adicionar o quê? O nome, o local e a data ali, né? Ou seja, vou pegar e colocar ali o nome, o local e a data. Simples assim, para depois chamar a macro que gera o documento. Beleza? Só para aproveitar o código que eu já tinha. Então, eu vou chegar aqui e falar o seguinte, ó. Eu vou pegar e falar, com a tabela, com as linhas, adicione uma linha nova. E aí eu vou falar, beleza, com esta linha adicionada, o que eu vou fazer? O ponto range. A linha não precisa, porque a linha é ela mesma. A coluna 1, eu sei que é o nome, então a coluna 1 é nome, a coluna 2 é o local e a coluna 3 é a data. Opa, é a data. Ou seja, se eu chamar essa macro aqui, ó, como exemplo, vou chamar como exemplo, tá, ó? Vou chamar aqui na verificação imediata. Eu vou colocar o seguinte, ó, macro Ultimate Desktop, vocês estão vendo aqui. Eu vou falar que o nome é Joãozinho, o local é São Paulo e a data é qualquer uma. Quando eu der um Enter aqui, ó, opa, tem que dar um call aqui, tá, ó, call, olha o que aconteceu. O Joãozinho foi para lá, ele limpou a tabela e inseriu a linha nova. Novamente, vou mudar para Mariazinha aqui, ó, Mariazinha e Enter. Ele limpou a tabela e colocou a Mariazinha. Então, depois que ele limpar tudo, basta eu clicar no botão gerar documento Word, né? Então, se eu vim aqui no final e chamar a função que já está prontinha para mim, ó, função prontinha chamada gerar documentos. Eu vou vir aqui e falar, ó, chama a função gerar documentos. Ou seja, agora, quando eu chamar esta função aqui, galera, ó, Mariazinha São Paulo 1 do 1 2019, ele vai gerar um arquivo aqui com o nome da pessoa, tá bom? Então, olha só, vou dar um Enter aqui e dar um Alt Tab rapidamente para vocês verem, tá? Ó, vai gerar o arquivo ali, ó, abriu o Word, preencheu, Mariazinha, tá vendo? Veio para cá exatamente com os dados já preenchidos. Se eu abrir aqui, né, vai estar os dados, ó, olá Mariazinha, bababá, data tal, local tal. Ou seja, eu reaproveitei todo esse código aqui. Obviamente que eu tive que desenvolver um pouquinho a mais, mas a manipulação de Excel e Word é muito mais fácil com VBA. Se eu falar para você fazer isso aqui no Ultimate Desktop, você faz sem código algum. Fácil também. Porém, demora mais para escrever as linhas, você não tem tanta autonomia do que você quer fazer. Já usando o VBA, você controla o pacote Office por completo, como você quiser. Então, neste caso, eu preferiria usar aqui o VBA, que já é nativo do Office, já vem com Excel, já vem com Word, muito mais fácil, né? Do que ficar usando clique, etc. Beleza? Então vocês entenderam a ideia. Era montar uma macro no VBA que preenche uma tabela que eu já usava e gera o documento com uma macro que eu já usava também. Então agora eu vou usar o Power Automate Desktop para chamar esse robô aqui que está dentro do Excel. Aqui dentro do Power Automate Desktop eu já estou com as minhas variáveis preenchidas, né? A gente preencheu agora há pouco. E aí basta eu abrir o Excel com a macro, tá bom? Posso abrir esse Excel em modo leitura e chamar a macro. Então aqui, ó, Launch Excel, ele pergunta se eu quero abrir um Excel em branco, né? Obviamente que não, porque eu já tenho um documento com a minha macro. Então eu vou chamar aqui, ó, abra o seguinte documento. E eu vou passar aqui o caminho. Então aqui, ó, este arquivo Excel, vou clicar com o lado direito segurando o Shift do teclado, copiar como caminho. Vou voltar no meu Power Automate Desktop aqui no meu estúdio. Vou colar Ctrl V aqui, tirar as aspas, né? E tá aqui, ó, o caminho do meu arquivo XLSM. Quer abrir invisível? Para mim, tanto faz, tá? Eu vou deixar invisível, mas eu poderia deixar tudo visível se eu quisesse ver o robô rodando, beleza? Vou marcar para abrir como leitura, porque esse robô não vai salvar nada no próprio Excel, né? Ele vai só preencher e gerar o documento Word, ou seja, os dados que estão lá dentro é temporário, né? Um robô que os dados ali é temporário, então eu vou colocar como ler somente leitura e salvar.
A partir daqui, meu amigo, é só você chamar no Advanced do Run Excel Macro, ou seja, chame uma macro do Excel. Então lembra quando a gente chamou uma macro lá na verificação imediata, que eu peguei e digitei, né? Eu simplesmente digitei run, o macro do Automate Desktop, aí eu até tive que colocar call depois, né? Eu vim depois, tive que vir escrever call. Então é exatamente isso que ele vai fazer aqui. Então eu vou vir e colocar a macro aqui, ou seja, eu vou pegar essa macro e da mesma maneira que eu fiz, né, de colocar aqui as variáveis, eu vou fazer isso lá no Power Automate Desktop. Então lembra como que a gente fez aqui? Um call, né, mas não precisa do call lá no caso, tá? Porque lá é o Power Automate Desktop que vai chamar, então é só o macro do Automate Desktop e aí vem os parâmetros, né, ó. Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C. Vou fechar aqui, fechar o Excel, não preciso mais dele, já tenho aqui a macro. Vou voltar no meu estúdio e aqui eu vou falar qual a macro que eu quero rodar naquele arquivo Excel. Ou seja, qual a macro que eu quero rodar nessa instância do Excel que foi gerada bem aqui, né, na etapa anterior, tá bom? E aí eu vou pegar e falar, a macro é essa, só que no lugar do nome eu vou colocar o quê? Aspas, aspas, dentro das aspas eu vou colocar a variável nome, beleza? No local eu vou colocar o que? Aspas, aspas, dentro das aspas eu vou colocar o que? A variável local. E aqui, ó, na data, aspas, aspas, dentro da variável eu vou colocar, dentro das aspas vou colocar a variável de data. O que são essas porcentagens? São as variáveis que a gente gerou bem aqui, tá? Ó, nome, local e data, tá? Poderia vir de uma lista, de um outro Excel, poderia vir do Forms, né? Poderia vir da onde você quisesse, tá, galera? É um exemplo aqui, é uma variável, algo que varia e pode vir de qualquer lugar, beleza? Ok, vou salvar e depois que ele rodar, eu vou fechar o Excel, né? Tem que fechar o Excel, tem que lembrar disso, tá, galera? Ó, eu vou fechar o Excel. Qual Excel que eu quero fechar? É este Excel aqui, né? Ó, Excel Instance, que foi gerado na linha 4, bem ali. Salvar o documento? Não salvar o documento. Eu abri como leitura, não quero salvar nada, só quero fechar o Excel. Salvar. Vou apagar aqui os documentos para ficar claro, vou deixar só o template, né? Vou apagar esses outros aqui, ó, excluir. Vou deixar o template. O template é o documento que a gente usa como modelo, né, na nossa macro. E agora que eu apaguei, ó, eu vou colocar lado a lado aqui, né, ó. Vou deixar aqui o meu, a minha pasta onde está o documento Word, beleza? E vou dar um Run e deixar aberto aqui essa pasta, né, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Excel, ele vai chamar a macro, né, que preenche aqui a lista, preencheu a variável, fez o documento e fechou, e acabou, ó, completou certinho o que tinha que ser feito, tá? Ou seja, eu integrei um robô de manipulação de Excel e Word dentro do Power Automate Desktop. Lembrando que eu usei um exemplo de preenchimento de documento Word, mas pensa em fluxos maiores, né, que envolve criação de planilhas, que envolve geração de PowerPoint, Word, né? Então tudo isso você consegue juntar e usar já os seus códigos prontos em VBA, os seus robôs que já funcionam, e integrar isso com a Power Platform. Obviamente que você vai ter que ter o Premium para disparar o robô aqui, né? Mas você consegue mandar dados da Power Platform para o seu computador local, gera o que tem que gerar, devolve para a Power Platform, então você monta uma integração aí usando o VBA dentro da Power Platform. Então, o VBA ainda pode ser útil dentro das automações de processo e principalmente robotização do pacote Office, beleza? E o único erro que deu é que ele manteve a última linha, né? Era para ter gerado só o do Perry, aqui ele deixou a última linha, né? O delete lá acabou não rodando, mas aí é código VBA, bastaria a gente ajustar. A ideia aqui era vocês entenderem, né, que se eu vim aqui, por exemplo, e mudar os valores, né, colocar outros valores, Joãozinho, né, Joãozinho aqui, em vez de ser São Paulo vai ser, sei lá, vai ser Minas Gerais aqui, né, bastaria mudar as variáveis de entrada, né, ou seja, alguém que preencheu um Forms, alguém que preencheu uma lista do SharePoint, e aí quando o robô fosse rodar, ia chamar no computador, o computador ia chamar o seu arquivo Excel com o seu VBA, ele ia abrir, ia fazer o que tem que fazer aqui, né, preencher o que tem que preencher, e simplesmente gerar aqui, ó, o documento do Joãozinho em Minas Gerais. Então toda vez que alguém preenchesse uma lista no SharePoint, esse robô
poderia rodar no seu computador automaticamente e no final você devolveria este documento, sei lá, por e-mail, ou então você pega esse documento e salva no SharePoint, tá? Inúmeras tarefas que você pode fazer até mesmo dentro do VBA ou usando até o próprio Ultimate Desktop, do que for mais fácil aí, né? Obviamente que a parte do VBA é a parte mais difícil, né? Talvez você não entenda de programação, mas se você tiver um robô pronto, você pode encaixar e aí enviar o e-mail usando, né, o próprio e-mail daqui ou o Outlook daqui, igual a gente fez na aula passada, onde a gente lia dados da web, preenchia um arquivo Excel e enviava por e-mail usando todo o Power Automate Desktop. Então, são maneiras de fazer, né? Essa aqui eu acho mais útil na hora de manipular o pacote Office. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula para mostrar aqui para vocês que o VBA ainda tem a sua utilidade, beleza? Mas é claro que muitas das tarefas que a gente fazia com VBA, hoje a gente pode substituir com Power Apps, Automate, tá? Da web, até o próprio Automate Desktop. Então assim, são para casos específicos aí que eu usaria VBA. Nesse caso de manipulação do pacote Office, com certeza eu usaria o Visual Basic, beleza? Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo se você assistiu até o final a palavra ornitorrinco. Se você comentar aqui embaixo a palavra ornitorrinco, eu vou saber que você assistiu até o final. É uma forma de você, quem realmente assistiu até o final, saber lendo os comentários quem curte o trampo aqui. Muito obrigado, agradeço novamente. Se inscreva no canal, vire membro, ajude a compartilhar esse vídeo aqui, afinal é gratuito. E me siga no Instagram, @RonanVico, pra gente trocar uma ideia melhor. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu!